gente, eu tô contando um pouquinho, né? Como o emocional é importante no treino. E você, com o tempo, você aprende, né, a lidar com o seu emocional. Mas é difícil, tem momentos que é difícil. Eu vou contar uma história para vocês que ilustra bem isso. Foi bem no começo, né, quando eu comecei lá no primeiro dojo, né, da Makoto, que eu tive vários problemas com o sensei. Aquele sensei lá, aquele barbudão metido a Dom Juan Tupiniquim, né? Então, o barbudão. Ele já tinha aprontado, né, o que ele tinha aprontado, e eu já estava preparada para ir embora de lá, eu não ia ficar mais mesmo, eu já estava desencanada, né, de lá. Eu já tinha me desapegado, né, realmente eu não ia ficar mais lá. Mas a gente tem uma coisa difícil que com o tempo você vai entendendo, a gente é muito teimoso, né? Quando a gente põe uma coisa na cabeça, não tem jeito, né? Você vai entender depois, um tempo depois. Eu queria que ele me pedisse desculpas, né? Eu queria que ele me pedisse desculpas, se retratasse e tal, mas é óbvio, né? Que com aquele perfil, ele não pediria desculpas, né? Porque não é uma liderança ética. A liderança ética, ela admite os seus erros e né? E pede desculpas, né? Reconhece os seus erros e tal. Quando a liderança não é ética, ela não reconhece os seus erros, tá? Então, eu me lembro que é o seguinte, e no fim, com o tempo, assim, infelizmente, quando eu já estava pronta para sair de lá, eu tinha começado a fazer algumas amizades, né? No dojo da Makoto, que foi o primeiro que eu fiquei. E eu não queria sair, né? Eu não queria sair porque eu estava começando a me integrar, né? A fazer algumas amizades, a criar vínculos com algumas pessoas, né? Na verdade, não eram com algumas pessoas. Eu tinha feito amizade com um rapaz, um menino, um adolescente, que tinha uns 15 anos e que era vegetariano. Eu já falei dele no meu blog já, né? Por incrível que pareça, eu conseguia falar um pouco melhor com ele do que com todos, né? Porque era um dojo bem difícil. O primeiro dojo que eu fiquei, todos os dojos em que eu estive foram dojos difíceis de Aikido, né? Mas o primeiro, por ser o primeiro, eu não estava acostumada e tal, foi bem difícil para mim, né? Era um pessoal muito ruim, sem ética, sem postura, extremamente machista, um pessoal sem valores, homens, né? Homens, jovens, bem jovens, inclusive. Era um dojo, o dojo da Makoto, ele tem um público mais jovem, ele tinha um público mais uns homens mais jovens, né? Porque o dojo que eu fiquei 4 anos tinha um público mais idoso, um pessoal com mais idade, né, e tal. No Aikido você vai ver muito essa variação de idade, tá? Você não vai ver isso no Ninjutsu. No Ninjutsu é mais gente jovem, tá? No Ninjutsu é mais jovem. No Aikido você vai encontrar muitas pessoas assim, com uma certa idade, assim, sabe? Você vai encontrar. No dojo que eu fiquei muito tempo, eu tinha muita gente de idade. Sim, com 60, 50, 60. 50 não, tá? Porque eu tô com quase 50. Com 60, 70, tá? Porque o Aikido é uma arte que dá pra fazer, entendeu? É tranquilo, é uma arte, eu acho que não tem idade, né? Pra fazer arte marcial. Se você quiser fazer, você faz, né? Então, eu me lembro que eu tava fazendo um pouco mais de amizade com esse rapaz, esse menino de 15 anos, que aliás foi um menino que eu me preocupei bastante quando eu saí, porque ele tinha né, aquela coisa, né, da idolatria ao sensei de Aikido. Ele tinha isso com o sensei da Makoto, com esse barbudão que era um péssimo exemplo. Ele era um péssimo exemplo, né? Eu, inclusive, falei para esse menino que eu gostava até bastante. Eu gostava dele, achava ele bem bonzinho, assim, a gente conversava bem, tudo. Eu falei, olha, você não idolatre ele, né? Não idolatre ele, tenha sempre uma visão crítica, né, das coisas. Ele não é tudo isso, né? Ele é bem machista, inclusive, ele é equivocado. Cheguei a falar que o cara era equivocado e era mesmo, né? Mas é adolescente, né? Se adulto já entra nessa idolatria, imagina um adolescente, né? Para um adolescente, um sensei é uma coisa, né, de outro mundo, né? É verdade, né? Eles exageram, né? Nossa, né? Vi aquele cara lá pra cima e pra baixo.
Então, e eu explicava para ele, eu falei, olha, você tem que ter uma reflexão, uma visão crítica. Eu falava com ele como eu falaria com um amigo, né, orientando ele e tudo, mas eu acho que isso foi em vão. Quando eu saí, realmente, né, porque eu conversava bastante com ele. Aí ele pegou, e aí foi o seguinte, eu fiquei mais um tempo, depois que eu tive esse problema com esse barbudão, e realmente eu fiquei com muita raiva dele. O barbudão, eu fiquei com uma raiva, eu fiquei com ódio do barbudão, que eu não sei nem explicar por quê. Foi assim, foi uma coisa assim, surreal, tá? A raiva, o ódio que eu fiquei do barbudão. Fiquei com raiva, eu nunca senti tanto ódio de uma pessoa quanto eu senti do barbudão. O barbudão, eu fiquei com ódio, não podia nem ver. Foi bem difícil para mim continuar, eu continuei indo, porque eu achava que ele ia se retratar e ia diminuir essa raiva que eu sentia, mas não, nada diminui a raiva. Quando você é desrespeitada, nada consegue, né? Nada consegue fazer você esquecer. A pessoa pedir desculpa minimiza, tá? Mas a pessoa tem que fazer muito mais que isso, né? Ela tem que consertar, porque ele fez um grande erro, né? Além dele ter me desrespeitado, ele me prejudicou no Aikido, né? Ele me prejudicou a minha trajetória, né? As pessoas não se colocam no lugar do outro, né? É verdade, elas não se colocam. E aí eu me lembro que eu fui treinar com esse menino, né? Porque eu treinava bastante com esse menino. E esse sensei, esse barbudão aí, fora sem noção nenhuma de nada, ele costumava treinar com umas bexigas, né? Ele dava umas bexigas, a gente fazia o showman com bexiga, tá? Né? É claro que depois de 4 anos eu fui fazer o showman com a mão, mas no dele era com a bexiga o showman, né? Então você fazia o showman e a pessoa aplicava a técnica. E o que aconteceu? Eu tava com o meu emocional, tava tão nervosa, com tanta raiva, que assim, tava o menino na minha frente, né? Porque eu tava treinando, o menino eu era o Nage, não. Eu aplicava a técnica e o menino eu dava a borrachada na cabeça do menino, o menino aplicava a técnica e a gente revezava, né? O Kei Nage. Acontece que o menino estava na minha frente e assim, atrás do menino estava o barbudão. O barbudão estava bem na minha linha de visão. Então eu via diretamente o barbudão, né? Eu não vi o menino. Assim, a raiva que eu tava do barbudão, eu não vi o menino, né? Eu pegava aquela borracha, mas eu dei com tudo na cabeça do menino. Dei com tudo. Eu não conseguia me controlar, né? Porque quando você sente muita raiva, você às vezes não tem, né, muito controle, né? Você vai aprender a trabalhar isso e a arte marcial me ajudou bastante a trabalhar isso, tá? Eu me controlo mais hoje, né? Naquele momento eu não conseguia, porque não era o menino, né? Eu tava dando a borrachada na cabeça do barbudão. O barbudão era meu alvo, né? Era pouco, né? Eu tava com muita raiva mesmo, muita raiva, e eu tinha que pôr essa raiva pra fora, né? Então, difícil você lidar com isso. Você leva essas coisas pro dojo, né? Muitas vezes você leva decepções, chateações, você tá chateada, você leva. Se você tá com raiva de uma pessoa, né? Na sua vida você acaba levando pro dojo. Então isso é uma coisa que você tem que ir trabalhando com o tempo, porque isso atrapalha o treino, atrapalha bastante. Me atrapalhou muito o treino, eu não conseguia me concentrar. E pra piorar, o barbudão falava assim, você tá pondo muita força. Você tá pondo muita força e ele vai te descontar isso daí, né? Porque na verdade não era pra ele, né? Era pro barbudão. Essa que é a realidade, né? Então mas eu não conseguia diminuir a raiva. Tanto é que teve uma hora que foi muito engraçado, que ele falou assim, ó, vem. Aí foi o barbudão veio com a cabeçona dele, ele passava aquelas coisas assim, né, de pleiba, sabe, aquelas coisas de deixar o cabelo molhado assim, arrepiadinha, pleiba, coisa de pleiba, né, bem pleiba. Ele passava aquele negócio no cabelo dele, porque o cabelo dele não é liso, né. Aí eu achei muito engraçado, né, que ele falou assim, então faz o seguinte, você dá a borrachada em mim pra você ver como tá forte. Eu peguei a borracha, mas dei com tudo na cabeça dele. E era uma borracha, claro que não ia machucar, né, nem que ia machucar o cara, né.
Deus me livre. O cabelo dele era aquele cabelo assim, sabe, meio engomadinho, assim, sabe, meio, não é liso, é um cabelo gordinho, entendeu? Porque ele passava umas gomas lá, com uns negócios lá, que é coisa de pleiba, né? Pleiba usa essas coisas no cabelo, né? Eu acho uma coisa até estranha e suspeita, né? Um homem com cabelo, com aqueles negócios no cabelo, né? Tudo bem. Aí o cabelo dele até deu uma baixada, assim, sabe, assim, deu uma macetada, assim, foi muito engraçado. Ainda bem que era uma borracha, né? A borracha não machucava, né? Mas então você vai aprender a trabalhar isso com o tempo.